Uma grande dúvida pairando no ar, meus queridos Homo sapiens. Será que 2020 pode ser considerado o pior ano da história? É inegável que 2020 está sendo um ano horrível. Isso ninguém duvida. Inúmeras catástrofes e outras notícias ruins. Nós já estamos praticamente na reta final de 2020, um ano aí repleto de acontecimentos muito intensos. Só para você entender melhor do que é que eu estou falando, em apenas 6 meses do ano, nós tivemos ameaças de guerra, desastres naturais e uma pandemia e até mesmo um retorno das pragas bíblicas. E se você quiser entender mais sobre essa história do pior ano ou não da história da humanidade, vai ter que ficar até o final do vídeo. Eu sou o professor Leonardo Oliveira e esse é o The Humanoide. Produção, solta essa vinheta aí. O ano já começou com a morte do general iraniano Soleimani em um ataque realizado pelos Estados Unidos lá no Iraque. Soleimani ele era um herói nacional e sua morte gerou uma onda de protestos em todo o Irã. O governo persa jurou vingança e atacou as bases americanas na região. A escalada de tensão fez muita gente temer uma guerra, principalmente após o Irã derrubar um avião ucraniano por engano, onde infelizmente 176 pessoas acabaram morrendo. Na Austrália, um enorme incêndio florestal matou 28 pessoas e atingiu uma área total de cerca de 107 mil quilômetros quadrados. E a fumaça desse incêndio, só para você ter uma noção, chegou a alcançar o Brasil. Além de incêndios, terremotos foram registrados no Caribe e na Turquia, cujo tremor de magnitude 6,7 deixou 4 mortos. No Brasil, Minas Gerais sofreu com as fortes chuvas. Carros foram arrastados, várias cidades ficaram destruídas e dezenas de pessoas morreram. Ainda em janeiro, na China, registrou-se as primeiras mortes pelo novo coronavírus. Em poucas semanas já eram 200 vítimas fatais e 10 mil infectados. Em fevereiro, o primeiro caso de Covid-19 é registrado no Brasil. Ao mesmo tempo, a doença começa a se espalhar por vários países do mundo. A imagem de caminhões do exército italiano, por exemplo, transportando corpos, também chocou bastante o mundo. Tudo isso acabou revelando a velocidade com que a Covid-19 podia matar. Ainda em março, a OMS decreta pandemia por causa do novo coronavírus, que até a presente data, infelizmente, já ceifou a vida de mais de 1 milhão de pessoas por todo o mundo. Só aqui no Brasil, já foram mais de 150 mil mortes. A atenção gira em torno da economia e da crise política, sem contar com o dólar aí disparando a níveis históricos e estratosféricos. O mês de maio também foi marcado pelos protestos contra o racismo iniciados lá após a morte de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos. Houve confronto entre manifestantes e policiais em várias cidades do país e algumas pessoas chegaram a morrer em meio a esses protestos. Na Califórnia, ativistas pediram o fim da violência contra a população negra. Um grupo cercou um carro da polícia e uma pessoa ficou ferida. Em uma rede social, o presidente Donald Trump disse que enviará as tropas e fará o trabalho da maneira certa. Em junho, a terra voltou a tremer de novo, só que dessa vez no México. Um terremoto de magnitude 7,5 deixou 6 mortos. Já a Argentina teve que encarar uma gigantesca nuvem de gafanhotos que cruzou o país devorando as plantações. A praga seguia em direção ao Brasil, mas o Brasil tinha outros problemas para lidar no fim desse semestre apocalíptico, como por exemplo o ciclone Bomba na região sul do país, causando muita destruição. Pelo menos 10 pessoas morreram por causa das tempestades nos estados de Santa Catarina e Paraná. E isso só no primeiro semestre. Mas a nossa equipe, a equipe gigantesca aqui do The Humanoide, após muito tempo de dedicação, encontrou uma série de datas de anos terríveis que também chegam aos pés do ano de 2020 e, em muitos momentos, chegam a ser até pior. Como, por exemplo, o ano de 1349, com a peste negra, que varreu mais de 1/3 da população europeia. Tem o ano de 1918, quando a gripe espanhola matou de 50 a 100 milhões de pessoas. E, é claro, ele, o invencível ano de 536 d.C., considerado por muitos o pior ano da história. O ano de 536 d.C. contou com
uma névoa misteriosa que escureceu o céu da Europa, do Oriente Médio e de partes da Ásia, tornando impossível distinguir o dia da noite por 18 meses. Como escreveu, por exemplo, o historiador bizantino Procópio de Cesareia, testemunha ocular desse evento, ele acabou citando as seguintes palavras: o sol emitia sua luz sem brilho, como a lua durante todo o ano. Naquele mesmo ano, mesmo no verão, a temperatura caiu drasticamente entre 1 e 2 graus Celsius. Muitos historiadores chamam esse período de pequena idade do gelo, iniciando aí a década mais fria dos últimos milênios. E esse frio todo não podia gerar outra consequência. Esse clima vai acabar trazendo a morte de plantações, o que gera a fome e a morte de milhões de pessoas. Na China, essa crise na colheita foi tão grande que chegou a matar mais de 50% da população. E como se já não fosse o bastante, ainda houve um surto epidêmico de peste bubônica que iniciou no Egito e foi parar no Império Romano do Oriente, ficando conhecida como a peste de Justiniano. Acha que acabou? Negativo. Nesse mesmo ano, incontáveis erupções vulcânicas aconteceram na Europa e na América, além do fato de que muitas guerras entre as nações acabaram dizimando territórios e populações. Então perceba, toda vez que um ano demonstra ser catastrófico, muitas teorias do caos vêm aparecer. Histeria religiosa, muitos dizendo que é o fim dos tempos. Eu particularmente acredito que muitas outras catástrofes ainda tendem a acontecer. O problema é que a nossa geração, toda vez que passa por problemas, acha que vai ser o fim do mundo. Ou vocês acham que quem viveu a peste negra não achava no século XIV que seria o fim dos tempos? Ou quem viveu a gripe espanhola naquele período também não acreditou que seria o fim dos tempos? Por que 2020 será? Então nós temos que ser esperançosos. O mundo já passou por muitas catástrofes. Por que 2020 será o pior ano da história da humanidade? Temos que manter a esperança em dias melhores. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo, em mais essa aventura. Beijão, queridos Homo sapiens, e até o próximo vídeo.